Pessoal, é um prazer, uma satisfação receber o professor João Batista Mares Guia, que é sociólogo, ex-secretário de Educação, secretário estadual de Educação, é um intelectual, foi professor da UFMG de Sociologia, tem uma militância política aí de décadas, né, desde o movimento estudantil, e atualmente ele milita na rede de sustentabilidade. E quando o Matheus fez o contato com a gente, da possibilidade de trazê-lo aqui, de imediato a gente aceitou, porque penso que os educadores da minha faixa etária certamente devem conhecer, né, o trabalho do professor João Batista, não só como professor mesmo, mas como um intelectual que pensa a educação, e também todo o trabalho dele em consultorias e mesmo à frente da Secretaria de Estado da Educação. É um prazer recebê-lo. Ele vai falar sobre a BNCC, né, a nossa base nacional, e eu já vou de pronto convidá-lo para que ele profira a sua palestra. Boa noite a todos. Olá, como está cheio aqui. Professor Marcos, muito obrigado pela acolhida muito gentil. Eu fico muito honrado. Meus agradecimentos à Unipam. Fiquei muito impressionado com a estrutura, a organização desse centro universitário. Parabéns a vocês, muito obrigado pela presença. Eu espero estar à altura da expectativa de vocês. Hoje eu confesso que eu estou um pouco intranquilo, embora vá fazer 70 anos e tão acostumado a dar cursos, aulas, conferências e seminários. É que eu não trabalho com esse tema há quase um ano e fui, de certo modo, um pouco surpreendido quando o tema me foi proposto. Então eu reuni o que eu preparei quando, em Contagem, onde presto consultoria à rede municipal de ensino, organizei 2 seminários sobre esse assunto, mas já se passou quase um ano desde que o seminário ou os seminários foram realizados. Eu desejo de coração que vocês todas que aqui se encontram, mulheres, recebam esse nosso encontro e esse breve curso modesto como a minha homenagem profunda, verdadeira a vocês, mulheres, nesse dia que é seu, que é nosso. E que todos os direitos civis se espalhem pelo nosso país sem qualquer distinção, sem qualquer discriminação, e que possam, com isso, contribuir para o reencantamento da vida na sociedade brasileira, que anda, de algum tempo para cá, um tanto quanto desencantada e tumultuada. Bem, vamos lá. É claro que a estética dessa ficha não é nada agradável, a começar do fato de que provavelmente ninguém de onde se encontra está enxergando o que ali está. Mas eu fiz um pouco de propósito, porque ela tem um didatismo que me parece adequado ao momento e ao assunto, a BNCC. Eu vou apenas falar da forma da ficha e um pouco da nomenclatura para que vocês comecem a se familiarizar com a linguagem da Base Nacional Curricular Comum. Esse é um modelo de ficha que eu construí para tentar facilitar a vida do professor, da professora, ao trabalhar com a BNCC. Ali está a Base Nacional Curricular Comum, o assunto é língua portuguesa. Ficha 1, ficha de acompanhamento, unidades temáticas, as habilidades concernentes a cada eixo, reportam-se aos 4 bimestres. Ali desformatou um pouco, desculpem. A linguagem da Base Nacional Curricular Comum é diversa dos famosos referenciais curriculares do Ministério da Educação, com os quais nós trabalhamos até então. Aliás, não poderia ser diferente, porque nós nunca tivemos em nosso país, na história da educação, nenhuma proposta curricular vinculatória, isto é, que sendo total ou parcial, tivesse caráter vinculatório. Nunca dispusemos disso em nosso país.
nós tivemos diretrizes gerais, que não são vinculatórias, que podem ser acolhidas ou não no campo de autonomia dos diferentes sistemas de ensino, municipais, estaduais ou mesmo as escolas particulares. De um modo geral, nós temos seguido as diretrizes, mas são diretrizes incompletas, muito diversas do que hoje nós chamamos como uma base curricular comum. Essa base nacional curricular comum teve a sabedoria dos propositores de indicá-la como uma contribuição à construção do currículo pleno, seja de uma rede de ensino, seja de uma escola. A expectativa e o propósito é de que a base responda por até 60% do currículo pleno, ou de uma rede de ensino, ou de uma escola, ficando aos agentes educacionais, ou de uma rede de ensino, ou de uma escola, a responsabilidade com autonomia para, levando em conta o contexto no qual atuam, os condicionamentos que vinculam o seu trabalho em tal contexto, a cultura escolar e pedagógica construída, as experiências de sucesso como elementos de opções e de escolhas para que ali na escola ou numa rede de ensino, os agentes educacionais, dirigentes, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, conselhos escolares, alunos e a comunidade de vizinhança, que de alguma forma contribui para a organização da vida escolar, possam, de modo gradual, irem construindo e completando o currículo da escola. Outro alerta que os elaboradores da Base Nacional Curricular Comum fazem é que uma proposta curricular não é algo escrito em pedra com fogo eterno. É uma linguagem, e como linguagem, uma linguagem viva, que na medida do tempo vai experimentando modificações com base em novos conhecimentos científicos, com base em novos consensos acadêmicos e culturais, com base em novas experiências de sucesso, com base em novas evidências empíricas, de tal modo que a linguagem curricular deve experimentar modificações ao longo do tempo. Tanto a Base Nacional Curricular Comum, como aquelas complementações que na esfera de uma escola ou de uma rede de ensino, de novo, os agentes educacionais, com flexibilidade e observando o contexto, possam construir. Eu quero alertar para uma diferença significativa entre o nosso modo, aqui no Brasil, de construir essa base nacional curricular comum e o modo mais bem-sucedido observado em alguns países, em particular a Austrália, também o Canadá, também Portugal e, de certa forma, um pouco menos, mas também a Finlândia, vem desenvolvendo a sua experiência de construção curricular. Na Austrália, por exemplo, as autoridades educacionais e as escolas decidiram, por volta de 2008, dar início a uma revisão do currículo nacional nas áreas de matemática e língua inglesa. Decidiram não segmentar a participação de professores, somente aqueles que ministram essas duas disciplinas. Decidiram, de modo interdisciplinar e cooperativo, envolver todos os professores das diferentes disciplinas na construção dos currículos da língua inglesa e da matemática. E decidiram, melhor ainda, que esse trabalho de construção curricular se faria por consensos acumulativos, consensos verdadeiros, ao longo do tempo que fosse necessário. E qual foi o tempo julgado necessário para finalmente consolidar a proposta curricular em língua inglesa e em matemática, no caso da Austrália, de 2008 a 2015. Quase 8 anos, considerando 8 e 15. A Base Nacional Curricular Comum já nos traz um pouco mais de esperança, porque dessa vez nós não fomos tão rápidos no gatilho como habitualmente temos sido no que respeita à elaboração e proposição institucional das chamadas referências curriculares nacionais. Aqui nós levamos cerca de 3 anos, formando camadas de consenso respeitáveis,
muito significativas entre Ministério da Educação, Undime, que congrega os dirigentes municipais de educação, o CONSED, que congrega os secretários e, através deles, as secretarias de Estado de Educação, as universidades, diferentes universidades que, através de seus pesquisadores, de seus professores, reuniram o consenso cultural, científico e pedagógico disponível para, através de intercâmbios sucessivos, irem elaborando as 3 camadas, a primeira versão, a segunda versão, para finalizar nessa terceira versão da nossa BNCC. Isso se deu ao longo de aproximadamente 3 anos a 3 anos e meio, até que o Ministério da Educação, por fim, sacramentou a proposta elaborada, a encaminhou ao Conselho Nacional de Educação, que examinou e sancionou a Base Nacional Curricular Comum. Eu sei que todos aqui que trabalham na área da educação, em especial que estão nas secretarias municipais de educação, na Superintendência Regional de Ensino, nas escolas públicas e particulares, trabalhando com o assunto educação básica, estão muito apreensivos quanto ao como e qual é o tempo, qual é o prazo de que dispomos para implantar a Base Nacional Curricular Comum. O prazo de que dispomos, mínimo, é de 2 anos, e eu digo mínimo porque será mínimo mesmo. Não é razoável imaginarmos que em um país tão diverso, tão grande, e uma proposta de tal complexidade, que é muito nova para praticamente todos os educadores que atuam na educação básica, podermos, então, imaginar que em 2 anos teremos um domínio razoável da norma culta da BNCC. Eu trabalho com uma expectativa de consolidar o conhecimento pelos professores da norma culta da BNCC no horizonte de 5 anos, porque, para mim, essa consolidação não deve limitar-se, por assim dizer, aos dirigentes de escolas e sistemas educacionais. O alvo fundamental é o professor que está no chão da sala de aula. Se não chegar ao chão da sala de aula, é porque a BNCC foi infeliz em seu propósito e, portanto, precisamos de tempo. Como o Brasil, na área da educação básica pública, ainda experimenta algum tipo de anarquia organizacional, como, por exemplo, professores creem e dirigentes educacionais também creem, e dirigentes políticos também creem, e Ministério Público também acredita que é direito natural, inalienável do professor solicitar transferência de uma escola a outra, se não a cada semestre, pelo menos no final de cada ano. Isso é só no Brasil. Eu morei no Chile, morei em outros países, trabalhei em consultoria em 8 países da América Latina, isso não existe. Isso não existe. Na Ásia, um professor entra numa escola e aposenta-se na mesma escola, a não ser que o cônjuge mude para outra localidade, que implica separar a família, então é autorizada a transferência para outra escola. Então, em todos esses lugares, com esse fundamento organizacional de estabilidade de relações, tudo que é sólido não desmancha no ar, permanece sólido. Aqui entre nós, tudo que começa a ficar sólido, como trabalharmos juntos na mesma escola durante pelo menos 1 ano, então começarmos a conhecer a escola, o nosso alunado, as condições de vida dos alunos, quem são as famílias, como é o bairro, como é o entorno, quem somos nós, educadores, começamos a fazer relações de reciprocidade com trocas culturais, afetivas, sentimentais, intelectuais, pedagógicas, e levamos 1 ano estabelecendo, por assim dizer, essas bases da nossa sociabilidade, construída de maneira afetiva e gloriosa. De repente, 1/3 dos nossos colegas pede mudança para outras escolas. A diretora olha aquilo, o diretor observa aquilo e diz: meu Deus, no ano que vem, tudo de novo, outra vez. Tudo que era sólido desmancha no ar. E nós chamamos isso de liberdade de escolha. Só que nós esquecemos de perguntar aos alunos se essa presumida liberdade de escolha significa mais equidade, melhor escola, mais qualidade de ensino, mais qualidade de aprendizado. Nós temos um certo vício elitista de julgarmos que o que é bom para nós também é bom para os outros. Por isso, eu fui aprendendo ao longo de décadas e décadas de ação na área educacional que, para nós professores, tudo que é bom para nós é porque primeiro ficou comprovado que é muito bom para os alunos. Para mim, esse é o teorema. É bom para os alunos porque aprendem mais, então é bom para nós.
Se é bom para nós e não é bom para os alunos, não é bom para a educação. Nós precisamos romper com esse, por assim dizer, autocentrismo que tem o professor como referência para pensarmos a comunidade educativa e as nossas relações com os alunos. Eu dei apenas um exemplo organizacional, apenas um. Há outros na esfera pedagógica que são mais fundamentais. Bem, vamos lá. Para a língua portuguesa, a BNCC, no caso do ensino fundamental, anos iniciais, que vamos tratar do primeiro ano, em língua portuguesa, primeiro ano, assim como até o 9º ano, e também para o próximo ensino médio, decidiu repensar o modo de apresentar a língua portuguesa, trabalhando com 5 categorias analíticas: eixo oralidade, eixo leitura, eixo escrita, eixo conhecimentos linguísticos e gramaticais e eixo educação literária. Eu fiquei felicíssimo com isso. Primeiro, que voltou a valorização da oralidade. Com a valorização da oralidade, eu tenho a impressão que a velha e boa arguição volta ao topo, a velha e boa forma de corrigir o dever de casa através de painéis de discussão volta ao topo, porque hoje um dos requisitos da vida na modernidade é ser capaz de ter o domínio da norma culta da língua portuguesa e ser capaz de, em situações sociais de diálogo ou de debate ou de interação com o outro e na diversidade, utilizar linguagem matemática, linguagem científica e linguagem artística. Essa é a primeira competência troncal do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu acabei de repetir quase que literalmente a primeira competência troncal de um total de 5 do famoso Enem. Repetindo, ser capaz de ter o domínio da norma culta da língua nacional, no caso o nosso português, e também ser capaz, em situações sociais de diálogo, interação e comunicação com o outro e na diversidade, usar conhecimentos matemáticos, científicos e estéticos ou artísticos. Um bom exemplo disso, não sei se vocês se recordam, mas há coisa de 5 anos atrás, talvez, ou 4, o Supremo Tribunal Federal recebeu de cidadãos brasileiros uma ADIM, ação de inconstitucionalidade, arguindo que uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados era inconstitucional. Que lei era essa? Uma lei que autorizava o uso terapêutico de células-tronco para a tentativa de cura de certas doenças típicas. Isso foi visto como uma espécie de concessão por líderes religiosos aos humanos de fazerem experimentos em humanos como se fossem iguais a Deus ou semelhantes a Deus. Houve uma interpelação de natureza teológico-religiosa, que eu apenas respeito, naturalmente eu discordo completamente. Esse não é um assunto, na minha opinião, para ter esse tipo de abordagem como uma interdição, mas seja como for, a sabedoria do Supremo Tribunal Federal foi muita. Abriu o debate nacional e convidou os líderes religiosos, com diferentes opiniões a respeito, e as comunidades científicas, com opiniões muito definidas a respeito, com fundamentação científica. E tomou a decisão referendando a decisão da Câmara dos Deputados, ou considerando-a, por outras palavras, uma decisão constitucionalmente validada. E, portanto, o país foi autorizado a utilizar células-tronco como base terapêutica para a abordagem, tentando o tratamento de determinadas doenças. O que significa isso? Todos os nossos estudantes do ensino médio poderiam e deveriam ter sido encorajados, instigados a participar como protagonista desse debate em suas respectivas escolas. Por quê? Supostamente, deveriam ter um domínio razoável da norma culta da língua, expressando-se inclusive oralmente ou por escrito ou de outra forma. E supostamente capacidade argumentativa para, em situações de debate sobre o tema organizados na escola, usar a argumentação científica, eventualmente até matemática, uma vez que, no fundamental, estudaram matemática e ciências da natureza durante 9 anos, e no ensino médio
estudaram, além de física e química, também a biologia e a genética, além também do português por mais 3 anos. Portanto, supostamente, com base no que prevê a proposta curricular da ocasião, deveriam estar todos, de alguma forma, razoavelmente aptos para participar de um debate dessa natureza. Infelizmente, isso não aconteceu em nosso país. E, infelizmente, nós sabemos, para citar Minas Gerais, que o resultado de Minas Gerais no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apurado para o ensino médio, no ano de 2015, foi de 3,8, numa escala de 0 a 10. 3,8 como média significa que algo em torno de 65% dos alunos concluintes do ensino médio em Minas Gerais, que é um resultado um pouquinho melhor que o brasileiro, 3,8, esses alunos concluem o ensino médio com um perfil cognitivo em língua portuguesa e em matemática esperado para um aluno do 7º ano do ensino fundamental, o que resulta numa defasagem cognitiva de aprendizados de 5 anos de escolaridade. Esse é o patamar no qual hoje nós nos situamos. Portanto, é um patamar no qual não há hipótese de construção civil da cidadania para esses jovens. Nós temos que repensar isso e mudar isso com urgência. Voltando ao ponto, fico muito animado com a valorização da oralidade. Quem sabe fazer valorização da oralidade hoje, como ninguém, são as professoras e as pedagogas que atuam na educação infantil. Uma boa professora de educação infantil faz o seu planejamento semanal e faz as observações e os registros do trabalho no dia a dia com as famosas rodas de conversa, com os famosos contos e recontos, para depois as crianças fazerem os registros na forma de grafismos, quaisquer que sejam, os registros com pseudo-escrita, na forma que seja possível, mas o fazem e vão se exercitando, se desenvolvendo de uma maneira inter e multidisciplinar. Nós deveremos estender essa bondade a todo o ensino fundamental, a todo o ensino médio e a todo o ensino superior. Hoje, nos Estados Unidos, uma das melhores universidades da área de engenharias tem um reitor de menos de 60 anos de idade, que eu não sei exatamente por quê, resolveu estudar sobre a educação infantil. Encantou-se e sugeriu que essa universidade adotasse algumas das metodologias didáticas adotadas na educação infantil. E os resultados, segundo ele pôde relatar, são formidáveis. Então, a oralidade, o eixo leitura e o eixo escrita não são novidades, mas aqui nós já temos uma novidade. Eixo conhecimentos linguísticos e a revalorização do aprendizado gramatical, que durante algum tempo julgou-se que seria desnecessário o foco também no aprendizado conceitual, sistematizado, rigoroso gramatical, uma vez que gramática se aprende em ato, na construção, no exercício, na prática da própria língua. Nós sabemos que isso é verdade, mas é uma verdade parcial, porque o estudo da gramática também promete um nível de abstração mais elevado, um nível de construção conceitual mais elevado, para desafiar o nosso aluno. E aqui é o encantamento definitivo, eixo educação literária. Agora, nós vamos ter que cumprir isso a partir do 1º ano dos anos iniciais. Por exemplo, quando nós chegamos no 4º ano dos anos iniciais, segundo o discurso da BNCC, nossas crianças aos 9 anos de idade, já deverão estar lendo texto literário adequado à sua idade, texto poético adequado à sua idade e texto alfanumérico adequado à sua idade, acompanhado de tabela e de gráfico no formato em barra ou no formato de pizza. Hoje, segundo o discurso da BNCC, a ideia de proporções e a ideia de trabalho e processamento de dados quantitativos na forma do que seria uma introdução elementar à estatística, inclusive para a produção de gráficos no formato de pizza e gráficos no formato de barra, é assunto que a professora e o professor já devem trabalhar com as crianças aos 6 anos de idade no 1º ano.
Isso significa que a nossa professora alfabetizadora, e atenção, alunos que aqui estão da área de pedagogia, os nossos professores alfabetizadores deverão trabalhar em simultaneidade a alfabetização em língua portuguesa e a alfabetização lógico-matemática. Melhor ainda se pudéssemos aprender nas faculdades como é que se trabalha a alfabetização espacial com coordenadas geográficas. A partir da casa onde eu moro, da rua onde está a minha casa, do bairro onde está a minha rua, próximo da igreja tal, próximo da praça tal, eu pudesse trabalhar cada vez mais por aproximações sucessivas e expansivas, como ondas a partir de uma pedra na água, para então fazer correlações espaciais, empíricas, por assim dizer, até que eu consiga abstrair ao ponto de entender uma representação do mundo físico através do simbolismo de uma cartografia. Eu vi isso no exterior, um curso para crianças oferecido a professores sobre como fazer alfabetização cartográfica. Eu estou dizendo alguma utopia? Não. Eu estou dizendo que é direito subjetivo da criança e o que deveria ser o desejo de todo bom professor ou professora alfabetizador. Melhor ainda, como se faz em toda a Europa, e a Áustria é o melhor exemplo disso, como se faz em alguns lugares do Brasil, se nós pudermos introduzir, de preferência já na educação infantil, se não, pelo menos a partir do primeiro ano, ainda mais em Minas, que nós dispomos de mais ou menos 20 conservatórios de música, trabalhar a iniciação musical já a partir do primeiro ano, para que, em simultaneidade com a alfabetização lógico-matemática e linguística, nós iniciemos a sensibilização para a iniciação musical e, com o tempo, a alfabetização musical, que, aliás, tem fortes componentes de pensamento lógico-matemático. Isso não é um ideal utópico não realizável, não é um ideal do qual nós deveremos sucessivamente buscar aproximação, imaginando que isso não é execuível. O impossível, eu aprendi na minha vida, eu faço 70 anos esse ano, o impossível é apenas aquilo que ainda não foi tentado. É apenas isso. Apenas isso. Aí eu volto a maio de 68, na França, quando os estudantes tomaram Paris e escreveram no muro da Universidade de Sorbonne: seja realista, queira o impossível. A frase é genial, né? Vamos fazer 50 anos agora, hein? Mês de maio de 2018. 50 anos do querido 1968. Sejam realistas, estudantes de pedagogia. Queiram o impossível. Alfabetizar as crianças aos 6 anos de idade, já no primeiro ano. Então, vamos lá. Há, portanto, aqui, nitidamente, uma recuperação da força da educação literária. Na Grécia, as crianças aos 10 anos de idade já leram a magia literária e a beleza insuperável do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Leem como encantamento, como fantasia, como mitologia, ou o que seja, mas leem o fino da bossa da literatura clássica, no caso grega. Na Inglaterra, crianças aos 10 anos de idade já são iniciadas na leitura da comédia de Shakespeare, não da tragédia, óbvio, mas da comédia de Shakespeare. E aqui no Brasil, os alunos do ensino médio eram instigados a ler 20 livros, preparando-se para o Enem e o vestibular. Parece que agora isso foi abolido ou foi muito reduzido. E quando conversamos com alunos do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, eles leem livros muito fininhos e não leem os clássicos da literatura brasileira, por exemplo, um Guimarães Rosa, um Grande Sertão, ou mesmo o Conto Sagarana e assim por diante. Nós temos que repensar essas coisas, porque quando nós observamos o repertório linguístico mediano do brasileiro e do jovem brasileiro, é de uma tristeza profunda o que nós observamos. Bem, eu quero chegar no ponto que é essa complicação aparente que aqui está. O que eu fiz aqui? Eu me pus na posição da professora do professor. Eu imaginei uma ficha que facilita a minha vida para, no dia a dia, trabalhar com a Base Nacional Curricular Comum, no caso, como exemplo aqui, língua portuguesa no primeiro ano. Nesta coluna eu tenho os nomes dos meus alunos. Eu vou trabalhar semana, vou aplicar essa ficha na semana de tanto a tanto, ou na quinzena de tanto a tanto, né? Então, eu tenho os dados, a turma, número de alunos na turma, número de alunos avaliados e assim por diante, eu coloco todos os dados ali. Isso aqui é um padrão que eu adoto
no meu computador. Eu não preciso ter uma ficha no papel toda semana, eu vou colocando esses dados no meu computador. Simples assim. É um tablet ou que seja, ou no celular, que é um computador. Faço isso no celular, tranquilamente. Então, aqui o nome de cada um dos meus alunos. E qual é o aprendizado do aluno? Então, olhem bem, estou começando o ano letivo e vou trabalhar com os meus alunos na primeira semana ou na primeira quinzena. Vou trabalhar com essa flexibilidade, semana, quinzena. No eixo oralidade, eu começo do princípio. A habilidade número 1. No eixo leitura, começo do princípio. A habilidade primeira, na listagem das habilidades correspondentes ao eixo leitura. E assim por diante, com escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e educação literária. Aqui vocês não conseguem ler daí, temos uma codificação, EF01, LP01. Toda a redação da Base Nacional Curricular Comum é feita dessa maneira. O que é o EF? Ensino Fundamental. O que é o primeiro número, 01? Primeiro ano do ensino fundamental. O que é LP? Língua portuguesa. O que é 01? A primeira habilidade de uma lista que vai até 40 e tantas. Ora, eu não vou trabalhar somente oralidade. Eu vou trabalhar os eixos, em simultaneidade, em correlação. Oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e educação literária. Então, eu vou eleger a primeira habilidade de oralidade, EF01, LP01. Vou eleger a primeira habilidade de leitura. Na sequência numérica é EF01, LP07. É 07 na sequência geral, mas é a primeira de leitura. Vou eleger a primeira habilidade da sequência de escrita, EF01, LP16. A primeira de conhecimentos linguísticos e gramaticais, EF01, LP24. E a primeira de educação literária, EF01, LP37. Ok? Com isso, eu peguei uma habilidade de cada eixo, de um total de 5 eixos. Vou trabalhar, portanto, naquela semana ou naquela quinzena, que se não foi possível trabalhar e os alunos assimilarem e adquirirem o domínio razoável destas 5 habilidades, eu vou prosseguir na semana seguinte, ou posso introduzir alguma nova habilidade, mas acompanhando de modo diferenciado aqueles alunos que, de alguma forma, ainda não tenham, por ritmo diferenciado de aprendizado, adquirido aquele domínio esperado. Mas eu não posso descuidar dos alunos que, de alguma forma, naquele momento, ficaram um pouco para trás. Isso aqui nos ensina uma coisa fundamental: abolir da nossa mente e abolir do universo das nossas expectativas as ideias de aprovação e de reprovação. Nem aprovação automática, que é uma fraude inconsciente, e nem reprovação, que é uma espécie de transformação ideológica de uma anomalia, a reprovação de um aluno no final de um ano, numa espécie de padrão de normalidade aceitável. Quando um professor aceita como padrão normal que algum percentual de reprovação possa acontecer, é porque ele incorporou às suas expectativas, semelhantes à lei de Murphy, a negatividade. E quando eu tenho uma expectativa negativa de que algo negativo vai acontecer, é 10 vezes mais provável que o resultado negativo ocorra. É um pouco a teoria das expectativas, que é uma coisa muito poderosa, que você, consciente ou inconscientemente, passa a agir para que a negatividade se instaure. E o resultado vai ser, segundo a lei de Murphy, famosa, né? Então, é desse modo que a Base Nacional Curricular Comum nos indica como é que podemos fazer o nosso planejamento. É claro que aqui nós estamos falando de professores sérios, dispostos a estudar continuamente, dispostos a fazer planejamento semanal de trabalho, dispostos a trabalhar em equipe, dispostos a aplicar o planejamento em sala de aula e dispostos a participar com o seu coordenador pedagógico de alguma forma de monitoramento ou de monitoração de processos. Isso é muito importante, que a escola pública brasileira hoje, com raríssimas exceções, a começar do estado do Ceará,
que desponta com uma melhor educação básica no Brasil, a contar de Sobral, onde o IDEB anos iniciais é 8,8, o IDEB anos finais é 7,9, Ceará, Sobral, interior do estado, noroeste, quase fronteira com o Piauí. Para fazer isso bem feito, cada professor precisa, juntamente com seu colega na escola, estudar a Base Nacional Curricular Comum, ir gradualmente adquirindo o domínio da norma culta desta proposta curricular, interagir com os colegas, por exemplo, todos os professores do primeiro ano trabalharem juntos com a pedagoga. Na semana seguinte, você pode misturar professores de diferentes anos, mas isso tem que ser sequenciado. Aí o professor, a professora me diz assim, mas em que horário nós faremos isso? No horário que está disponível na lei federal, que dispõe sobre o piso nacional de salário do professor e que simultaneamente dispõe também sobre a reorganização da jornada semanal de trabalho do professor em todo o país. 2/3 na sala de aula, os 2/3 letivos e 1/3 fora da sala de aula. Se a jornada, digamos, aqui em Patos de Minas, é de 24 horas de trabalho semanais do professor, da rede municipal e estadual, significa isso, 16 horas no chão da sala de aula, dando aula, interagindo diretamente com alunos, na relação direta aluno-professor, e 8 horas fora da sala de aula. Você desconta das 8 horas o tempo de intervalo entre a terceira e a quarta aula, aquele repouso para um cafezinho, 20 minutos. Isso resulta em 5 dias em 1h40. Portanto, subtraindo de 8 horas fora da sala de aula, restam 6h20. O professor leva para casa 2h20, com que ele pode consultar pesquisa na internet, consultar modelos de planejamento de aulas, consultar o que ele quiser, desde que isso possa contribuir para ele melhorar seu planejamento de curso. As outras 4 horas, sob a liderança do diretor e pedagogo, os professores vão se acertar fora do horário letivo, porque no horário letivo suspender aula é fraude, é crime. A gente fica indignado com as denúncias da Lava Jato. Não vão fazer lava-jatinho na escola, dando um jeitinho fraudulento de, na hora de dar aula, suspender a aula e mandar aluno para casa e fazer no horário de aula isso. Isso é lava-jatinho. Jeitinho brasileiro é coisa de senhor de escravo, porque quem paga o pato é o povão, que não tem nem como se defender. Se a gente quer acabar com essas coisas que estão acontecendo no cenário das elites políticas e outras elites nesse país, nós temos que dar o testemunho exemplar de republicanismo democrático aqui onde nós estamos, para mudar o país a partir do lugar onde nós exercemos a nossa cidadania. Pois bem, então, nesse sentido, professor brasileiro hoje dispõe, com base numa lei federal vinculatória, aprovada pelo Congresso Nacional em 2008, da prerrogativa de 1/3 da sua jornada remunerada, não entro no mérito do valor da remuneração, para estudar, planejar e aplicar coerentemente em sala de aula aquilo que planejou, individualmente ou em equipe. Assim como o pedagogo tem que sair da zona de conforto, da sala do pedagogo, que virou a sala do vem a nós, para a reclamação chegar até ele, ao invés de antecipar-se ao problema e fazer pedagogia antecipatória, para usar a expressão do Thomas Mann, na Montanha Mágica, a expressão é dele, não é minha. Pedagogia antecipatória, acompanhando a professora no estudo e no planejamento e acompanhando a professora observando a sala de aula, que não é ato invasivo e desrespeitoso. Assistir a aula da colega e depois elogiar, comentar, fazer sugestão, observar quão bem ela trabalha com todos os alunos, se de fato os alunos com mais dificuldades de aprendizado ou com ritmo diferenciado e mais lento de aprendizado, estão sendo vistos, percebidos e cuidados pela professora ou professor durante aquela aula. Quais são as abordagens, quais são as sequências didáticas que estão sendo utilizadas para que se trabalhe de fato com todos os alunos naquela sala de aula e não com uma parte dos alunos. Não é bom o professor que trabalha com a ideia do Planalto. A turma tem 25 alunos, 15 estão no Planalto, 2 na Cumieira da Montanha, 1 ou 2 na planície e os restantes no fundo do vale. Ele vê o Planalto e se satisfaz, que tem lá 15. Os que estão na Cumieira, já deram conta da sua vida. Os que estão na planície e abaixo da planície, esses entram no padrão da normalidade
que aceita o fracasso, a zona de conforto. Então, em nome da educação pública e básica, em nome da justiça republicana, em nome dos valores éticos, da equidade, da igualdade diante da lei, da igualdade de oportunidades e outras bondades da alma e do coração, eu que faço esse belíssimo discurso igualitário, no chão da minha sala de aula, eu não consigo ver os diferentes. E se eu não vejo o diferente, que nesse momento precisa de ajuda, eu o transformo em desigual na própria sala de aula. Eu crio desigualdade na sala de aula, que somada à desigualdade socioeconômica lá fora, vira, por assim dizer, uma espécie de pequeno inferno da criatura infantil e da criatura juvenil. Não estou querendo que o professor seja santo, mártir e herói, mas também não aceito que um professor, meu colega adulto, venha se colocar diante do outro como vítima de alguma coisa cruel, seja o mundo como ele é, seja o sistema, que sistema é esse, seja o Estado, seja isso ou seja aquilo. Ninguém aqui é vítima. Todo mundo aqui que chegou a um curso superior já ingressou na elite da sociedade brasileira. A questão é saber se vocês querem ser elite no rastro do republicanismo democrático ou se querem ser elite como reféns da velha mentalidade do escravismo colonial. Essa é a escolha a ser feita. Essa é de vocês, não é minha. Não é? Nós somos livres, porque nós somos, embora o homem seja ele e as suas circunstâncias, mas ele é mais que as circunstâncias. Ele nasce sem poder escolher as circunstâncias na qual nasceu, mas ao longo da vida, porque um homem de intencionalidade, ele pode conhecer opções e, segundo as opções e seu discernimento, fazer escolhas com responsabilidade individual e com responsabilidade social. Nós somos, portanto, também homens e suas circunstâncias e homens e as suas opções e as suas escolhas. Logo, somos livres, portanto, não somos vítimas. Não é? Apenas isso, nada mais do que isso. Alguma dúvida quanto ao uso da nomenclatura? Perceberam? Se temos aqui cerca de 40 ou 40 e poucas habilidades, como temos 40 semanas ao longo do ano, nós podemos perfeitamente bem dosar e trabalhar as habilidades correspondentes à oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e educação literária ao longo do ano, com um planejamento por bimestre. Os 4 bimestres completam o anual, mas o detalhamento, que é o que mais interessa, é o planejamento semanal. Por que essa proposta de ficha? Que é apenas uma tradução metodológica para facilitar o seu trabalho no chão da sala de aula, para você acompanhar em tempo real, observando e registrando, através da análise, o aprendizado de cada um dos seus alunos. Que domínio o aluno adquiriu naquele momento da escolaridade, registrado nessa cronologia aqui, o domínio de cada uma das habilidades. E aí você pode criar o seu código A, B, C, D. A, excelente. B, suficiente. C, intermediário. D, insuficiente. Se está insuficiente ou intermediário, necessita-se de um trabalho adicional para que o aluno aprenda aquilo que naquele momento ele não ainda aprendeu. Ok? Não desistam de aluno, não rotulem aluno e não me digam que aluno não quer estudar. Eu sei que há aluno que em certa situação aparentemente não quer estudar. Agora, tanto vai o filho do professor universitário, como o filho do banqueiro, como o filho da gari que limpa essa belíssima praça que Patos de Minas tem, dentre outras belas praças que ela tem, aquela enorme que tem lá onde tem a catedral, que eu já conheço a história dela. Tanto faz ser filho de banqueiro, como filho daquela gari humilde. A criança pode aprender a ler, aprender a escrever, aos 6 anos de idade, independentemente de classe social, de condicionamento familiar, psicossocial, psicológico, cultural, econômico ou de classe social. Isso significa dizer que as crianças são geniais, são profundamente inteligentes, pois na vida cultural do ser humano não há desafio intelectual maior, não é a livre docência acadêmica nem a publicação do livro célebre.
Não há desafio maior do que, aos 6 anos de idade, e eventualmente até menos do que isso, você aprender a ler e a escrever. Sair do mundo do letramento espontâneo para entrar no mundo da significação simbólica através da apreensão, domínio, compreensão e uso coerente e consequente do alfabeto e seus significados. Não há desafio intelectual e cultural superior a esse do ponto de vista de complexidade para o ser humano. E as crianças são capazes de fazê-lo aos 6 anos de idade pela mão da excelência dos nossos professores, das nossas professoras. A pergunta então é, se alcançam o céu aos 6 anos de idade com a alfabetização, por que depois descem a ladeira e à medida que progridem na escolaridade ao longo do ensino fundamental, vão entrando numa antitrajetória de desaprendizagem, ao ponto, por exemplo, de chegarem no 5º ano e apenas saberem ler e compreender razoavelmente texto narrativo, descritivo, simples, com palavras simples, no máximo trissílabas, que não tem NH, que não tem GR, que não tem BL, que não tem nada disso. Frases simples e períodos muito simples, quando deveriam estar lendo textos narrativos, descritivos, com 3 ou 4 informações para comporem o enredo que o aluno entende e mais uma tabela ou um gráfico, além de um texto poético ou de um texto literário. Como é que o aluno aprende isso? Se o professor, a professora, ao fazer o planejamento das sequências didáticas em sala de aula, semana a semana, para o aluno ter o domínio da norma culta dessas habilidades, ser desafiado a continuamente em sala de aula estar produzindo conhecimento. Vou passar o dever de casa, pode ser feito no celular. Não proíbam aluno de entrar com o celular na escola e na sala de aula, porque o mundo do aluno hoje é o mundo da tecnologia. Nós é que estamos defasados. Aprendam a passar dever de casa pelo celular para o aluno fazer pelo celular. Meu aluno não escreve em redação, quer ver ele escrever? O tema é tal, façam um roteiro audiovisual, ou façam um roteiro visual como se fosse um pequeno filme. Para cada imagem, na sequência do filme, escrevam um texto. Total de linhas que o aluno deve escrever, 30 linhas, não menos do que isso. Ele vai adorar, vai inventar um filme em equipe, vai fazer um filme em equipe, vai legendar cada cena trabalhando em equipe e ao legendar imaginou um roteiro, escreveu o roteiro. Nem que use mais consoantes do que deve e menos vogais do que deveria, não importa, o fato é que ele está experimentando, exercitando hipóteses de escrita, está escrevendo, está aprendendo a escrever. Se pedir a ele um texto de 30 linhas numa folha em branco, é claro que ele não vai escrever, mas se propuser a ele que faça um filminho, e o meu neto de 4 anos, como o neto de qualquer de vocês mais velhos aqui de 4 anos, pega o seu celular e já faz um filminho. Se não sabe ainda fazer a escrita, faz a pseudo-escrita, botando consoante com consoante, com consoante, com consoante, umas figurinhas desenhadas, rindo, chorando, ou o que seja, expressando sentimentos, e aquilo tem um significado para ele. Está produzindo um texto audiovisual e textual, está exercitando hipóteses de aprendizado. Nós temos que trazer isso para dentro da sala de aula, que a vida hoje é assim, Nelson Rodrigues, a vida como ela é, e isso é bom. Errados estamos nós, ao banir da escola a tecnologia. Então vamos aprender. Eu não desisti, aos 70 anos eu já estou assim com nota 3, de 0 a 10, comparando com meus netos. Um dia eu chego lá. Ok, gente? Não tem mistério, né? Por favor, agora me ajuda aí. É esse, deixa eu ver, esse aí. Pode abrir. Eu vou dar um exemplo para vocês irem assimilando e se familiarizando com a linguagem da Base Nacional Curricular Comum, um pouco com a educação infantil. Quem não tem ainda o texto da Base Nacional Curricular Comum não precisa tirar cópia impressa. Entra no site G_1, que é o site da Globo, vocês ponham lá BNCC, que aparece inteirinho para vocês. Aí vocês podem brincar do jeito que quiser, colocar no celular e tal, entre outros sites. Esse é onde eu peguei. E com a vantagem de que lá no site G_1, você ter toda a sequência de
comentários críticos e mais o processo construtivo da BNCC. Então, você pode formar um juízo mais crítico, lendo os vários comentários, as observações feitas por diferentes interlocutores sobre a BNCC.